Olá, bom dia. São 6h05 da manhã de uma sexta-feira do dia 4 de novembro de 2022. Bom dia, bom dia e bom dia. Então vamos lá. Para a palavra que Deus esteve a me solicitar. O dia esteve a começar. A questão é que a hora que nós escolhemos levantar, certamente é quando o dia estará a começar. Assim, cada um pode determinar tudo aquilo que é capaz de realizar dentro daquele tempo que esteve a delimitar como força para utilizar. A questão é que muitas vezes a gente não gosta de objetivo a gente traçar. Na maioria das vezes a gente deixa uma certa rotina nos dominar. Fazemos planos, muitas vezes, sem considerar a possibilidade desse plano a gente conquistar. E se a gente for olhar para uma prateleirazinha aqui e outra acolá, a gente vai ver que ao longo da nossa vida há planos e mais planos e mais planos e mais planos que estivemos a imaginar. A questão é que apenas desejar algo com um plano a se conquistar não é o mesmo que sonhar. Longe disso se dá. Porque quando eu digo que vou viajar, eu, com toda certeza, vou tirar condições, sim, ou buscar condições, ou levar em consideração, seja como for a razão. Eu tenho que possibilitar os meios da viagem se dar. Quando Deus me disse que eu poderia, de fato, em todo lugar estar, mas estava longe de ser para passear. Assim sendo, eu teria que considerar a hora que eu iria de fato sentar, deixar o corpo tombar, consciente de que de fato uma aeronave eu iria pegar para toda uma vida eu considerar. A questão é que eu não estive a sonhar nem a planejar. Não era bem isso que eu colocaria como vida a se desfrutar. Talvez eu apenas estivesse a deixar que a rotina comum fosse se apresentar o dia a dia, eu de fato usar para aquilo que era comum, simples, singular, qualquer um realizar. A questão é a gente saber separar. Sim, o corpo que sabe de fato pensar e que sabe desfrutar daquilo que esteve a pensar, mesmo que sabendo que sonhar é algo que
muitas vezes pode nos tirar do lugar, mas sem nos levar a nenhum lugar. Já o planejar é algo que o corpo pode realmente realizar nas condições de vida que a realidade está a nos mostrar. E por que disso eu estou a falar? Porque a gente pode, de fato, saber usar, sim, a sabedoria que Deus esteve a criar. Nós podemos usar a sabedoria de cunho particular, aquela que cada um esteve a conquistar. Mas nós não podemos mudar os caminhos que os outros estiveram a traçar, ainda que seja sem pensar. Não. Nós podemos até tentar. Nós podemos, de fato, buscar meios da pessoa lhe escutar. Nós podemos, de fato, até construir um espelho d'água, dando a possibilidade da pessoa passar e ali pelo espelho d'água, se assim ela desejar, se olhar. Nós podemos levantar todas as possibilidades do nosso desejar. A nós o direito de assim realizar. A nós também o direito de respeitar o limite daquilo que podemos realizar, para o outro a gente ajudar. Considerando todas as possibilidades, eu fui buscar em cada prateleira do meu pensar tudo que era razoável eu realizar. Sim, para a família eu não prejudicar. E fiz isso considerando de fato o direito de pensar, de sentir, de agir e até de fato de sonhar com um mundo melhor nesse lugar. Eu pude me lembrar da infância, que qualquer criança poderia desfrutar. Eu pude me lembrar de todas as vezes que eu pude ir na casa das minhas avós entrar. E com Felizarda, eu tive 3 avós no lugar. Que felicidade! Sem contar o tanto de tio, o tanto de primo e parente. E tudo isso em cada prateleira da vida que o divino esteve a preparar para eu saber separar. Vida particular e vida pública. Que eu poderia de fato levar. A questão é que nós não devemos de fato lamentar. Não. A gente só pode lamentar quando a gente não tenta. Não tenta de todo jeito e de todas as maneiras. Algo realizar. Os meus braços eu nunca estive a cruzar. Usei todas as possibilidades para separar vida pública de vida particular. Deixando claro que a minha vida particular
eu sempre soube administrar. Antes mesmo de aqui estar, sim, com esses vídeos a publicar. A questão é que eu não posso negar que um livro eu estive a entregar para o jornalista que com toda certeza a TV esteve a colocar como alguém de profundo pensar, enquanto vida pública no lugar, já que ele recebeu muitos prêmios pelo trabalho que ele esteve a realizar. Desde então, eu tive mesmo que caminhar, considerando a minha vida privada e a vida pública. Aquela que eu dei para o jornalista analisar. Sempre a levantar, considerando todas as possibilidades da minha vida eu levar na estrada que Deus esteve a preparar. A questão é que família é algo que a gente não pode mesmo abandonar. E falo isso porque eu nunca estive a minha família a abandonar. Não. Eu sou do tipo que vou brigar, até o dia que eu parar de respirar. Eu não vou me importar. Eu nunca vou me importar se com raiva a família ficar. Porque a família nunca vai poder me acusar, de anuência. Sim, das coisas que eu certamente jamais iria concordar. Penso que a gente, enquanto família, a gente deveria mesmo querer o espelho usar. E penso que na casa de mãe tem uma grande oportunidade de assim a gente realizar. Há muitas fotos lá. O engraçado mesmo é que quando ali eu estive a entrar para o espelho eu usar, eu pude mesmo um itinerário de vida familiar eu enxergar como ponto de dignidade a se conquistar. Deus sempre me disse para eu me lembrar da boa infância. Sim, porque as dificuldades estavam em todo canto da infância desta que aqui está. Mas eu nunca deixei de brincar, porque eu tinha medo no lugar. O medo não me tirou o direito, sim,
da boa infância aproveitar. Compreendi que eu poderia, com medo, lidar e a porta da casa atravessar, tentando encontrar uma foto de Cássia naquele lugar. Tudo o que eu pude de fato enxergar foi a casa do espelho que o divino esteve a preparar. Desde que essa história de vida familiar esteve a começar. E não foi uma coisa simples. É você compreender que você não faz parte daquele lugar e que você não consegue, mesmo. O luxo se dá para a velha infância. Aqui você desfrutar. Você sabe que você precisa e muito respirar. Você sabe que você não pode deixar de respirar. Se você deixar de respirar, você vai deixar de lutar pela família, que certamente fazia parte do meu caminhar. A questão sou eu poder me lembrar das avós que eu sempre ia visitar. Saber colocar cada uma dentro do universo que cada uma esteve a me dar. O universo de Vó do Beco. Sim, aquele ambiente singular. Onde eu pude, de fato, onde eu pude desfrutar, onde eu pude poder desfrutar. Essa é a frase correta. Onde eu pude poder desfrutar de uma singularidade que só ela podia me dar. A casa simples, de terra batida, quase nada. Quase nada ela, com toda certeza, levaria daquela vida. Praticamente não tinha mobília. Não. Eu posso me lembrar, olhando para a casa de espelho que o divino esteve a me dar. Nas casinhas que ela esteve a morar. O chão de terra batida, impecável, limpíssimo. Você não iria encontrar nem um palito de fósforo. Nada. Na mesa de madeira. Uma mesinha, é verdade. Os santos, certamente a família, que ela ali colocava. Você podia enxergar as folhinhas que ela ganhava e na sala ela pregava. E o altar ela enfeitava. E ali eu brincava. Com as bonecas de pano que com toda certeza ela confeccionava e a lapinha dela ela enfeitava. Eu tive de fato muita sorte. Muita sorte. Eu pude encontrar uma mesa farta.
todas as vezes que por lá eu passava. Ela nunca, nunca, nunca me deixou faltar nada naquela casa. Em todas as datas, vó do beco, ela me presenteava. E dinheiro ela me dava. Assim, eu posso de fato honrar toda uma família que em mim eu não encontrava. Na casa que vó do beco me dava e o divino me mostrava. Olha só, de fato, o que a fé é capaz de nos dar. Se pude na casa de mãe voltar e não encontrei vestígio de Cássia, o divino pôde me mostrar a vida de uma mulher que me adorava. Nem o sangue dela eu carregava, mas ela, com toda certeza, me adotava. Como uma boneca, encantada, é verdade, porque a boneca brincava, falava e não se ausentava daquela casa. A gente sempre pode buscar a alegria no altar. Sempre. Não importa se eu entrar na casa de vó do beco, de vó Valdina ou de vó Sinhá. A criança vai estar lá. Eu vou me lembrar das tardes na casa de vó Valdina, desfrutando também de uma mesa farta. Vou poder, de fato, sentir toda a vida da criança iluminada. Vou poder saber que em cada lugar da casa de vó Sinhá, eu também vou poder encontrar a criança que ela amava. A questão é a gente não aceitar uma vida assim tão amarga, quando a gente não encontra de fato vínculo com mais nada. Deus me disse que não é bom a gente levar uma vida açucarada, porque muitas vezes, de fato, a gente pode de fato ser prejudicada sem sequer se atentar, sem sequer saber de nada. A questão é a gente virar as costas para as coisas raras. A gente não pode virar as costas para as coisas raras que estão nas prateleiras da nossa casa. Ser mãe é uma coisa complicada. Eu brigo com qualquer um da minha casa. Eu deixo sempre a minha luminária ligada. A minha vida é clara. A minha verdade é exaltada e sempre mostrada.
respeitando de fato as coisas raras. Por isso, eu posso de fato falar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de deixar o meu corpo tombar. Se eu não puder evitar, eu simplesmente vou ter que aceitar e vou lutar para continuar a respirar. É apenas isso. Os limites. A questão é que quando Deus me diz para com a família estar, sempre o pote de sangue eu vou encontrar. E sabiamente eu vejo o pote de sangue derramar. E penso que foi muito bom. Eu acreditar no Deus da antecipação. Sim, aquele que o tempo todo vivificou Abraão. Quando entro na casa de Abraão para estar com aquele Deus da antecipação, vejo de fato o quão grandioso é aquele ou aquela situação. É você poder de fato se enxergar em cada passo que Abraão esteve a lhe dar e você compreender que você pode. Que você pode de fato com esse Deus estar sempre se antecipar. Chega antes. Chega antes do sangue derramar e você mesmo ser capaz de subir no altar e a sua própria vida você entregar. Para você ter uma chance real de lutar. E de todas as maneiras você procurar evitar que alguém possa lhe alvejar. A questão é que há limites, é verdade, que a gente não pode ultrapassar. Posso me lembrar da passagem, sim, do enviado, que o rei esteve a traçar o caminho de volta, para que ele pudesse ensinar o povo ao Deus daquele lugar, exaltar, pelas queixas, tantas que estavam a chegar. Ele até teve medo da fortuna carregar para restaurar o templo, as coisas do lugar. Pensou ele em pedir para o Deus, ou melhor, para o rei, ou melhor, para o Deus do lugar, porque o rei era um Deus. Mas ele esteve a imaginar, se ele estava a voltar para ensinar o povo a confiar no Deus do lugar, como é que ele mesmo não iria assim realizar? E ele edificou um altar para oferenda e solicitar ao Deus dele proteção. Então eu disse para Deus assim: coloque ar no meu pulmão. Eu
vou voltar para a casa dos irmãos. É uma questão de organização. Eu fiquei a pensar em 2 irmãos a lutar, cada um dentro do seu próprio patamar, é verdade. Cada um desejando mesmo respirar. Fiquei pensando também que existe, sim, uma passarinha. Sim, os 2 pulmões lá, 2 irmãos. E uma passarinha lá, a passar, aqui e acolá. Fiquei imaginando mesmo, se nessa guerra de irmãos a passarinha viesse a entrar. Qual a possibilidade da passarinha tombar naquele universo que os irmãos estiveram a entrar? Para toda uma briga começar. Deveria eu desconsiderar o perigo de na casa estar? Deveria eu pensar em minha vida preservar? Deveria eu apenas me lembrar, sim, existem outras coisas no lugar, sim, além dos irmãos, sim, os 2, da passarinha. Eu poderia me lembrar do baço. O baço, com toda certeza, poderia ficar um tanto quanto, sabe como é que é? Eu não digo prejudicado, desconfiado, mas completamente fora de compasso. Sim, e o baço ser apresentado de um modo um tanto quanto. Deveria eu considerar? Não deveria eu também considerar na possibilidade do rim? Do rim se prejudicar. Mas eu também teria que imaginar que o rim tem par. E se o par do rim viesse a faltar? Como é que o rim iria ficar? Fácil. Não seria o rim encarar a tristeza do seu par, lhe deixar? O que mais eu poderia considerar? Eu poderia considerar o vaso. O vaso para a criança estar. E poder, de fato, a vida ali criar. Mas ali eu teria que me enxergar como aglomerado. Sim, não dava apenas para você pensar nos 2 pulmões, na passarinha, no baço, no fígado com par, e sem contar esse aglomerado. Sim, onde a criança encontra como vaso encantado. Poderia eu imaginar mesmo que o vaso estava a carregar toda uma vida que não era assim tão simples buscar. A questão é um livro você de fato ocultar.
Se é difícil você ser par, imagine se ímpar você virar e depois alguém buscar o sentido do ímpar virar par, mas com elemento extra no lugar. Santo. Como de fato tudo isso eu encaixar no livro de memória que eu estava de fato a buscar nas prateleiras. E os planos? Ah, os planos. Que tipo de pessoa pode fazer plano com o universo tão cheio de mano? Qual o sentido de planejar? E se os manos vierem me buscar? Se o meu lindo pescocinho tombar, se o meu sangue derramar, e se toda essa minha vida se apresentar, era melhor o bom português eu falar. Não, não é bom a gente falar os manos. Alguém pode, de fato, me processar. Está na moda a gente querer se assenhorar de palavras de cunho popular. Puxa vida, como de fato essa dura realidade carregar. Muito simples. Muito simples. Eu poderia uma passagem comprar, sim, a estrada, pegar e poder desfrutar de cada pensamento, ali devagar, até o meu itinerário é alcançar o destino, se apresentar. E o que eu iria falar? Diz o ditado popular, quem tem boca vai a Roma. Não era bem em Roma. Não era bem em Roma que eu queria chegar. Apenas no altar de cunho particular. A questão é saber de fato toda uma estrutura você criar. Sim, ficar pensando em cada livro que eu estive de fato a pegar para a boa leitura realizar. No emaranhado que é você numa biblioteca entrar e você saber de fato com o morto falar e deixar o tempo todo morto lhe visitar. Puxa vida. Ao ponto de morto não precisar mais nem sequer lhe chamar. Faz parte do seu mundo particular. Puxa vida, eu teria que me lembrar, sim, do modo, sim, que se vive naquele lugar. No costume que é você entrar e com o outro estar. Eu acho que um bom aprendizado eu estive a alcançar. Deixe de fato o povo entrar. A questão é que morto costuma mesmo folgar. Sabe como é que é? Pensa que morto está cansado mesmo.
não, cansa mesmo de caminhar aqui e acolá, e quando encontra um lugarzinho assim para ficar, um dedo de prosa, aí o tempo costuma passar e passar e passar, e toda hora é morto, é morto, é morto. Aí você diz, santo Deus, uma cidade inteirinha estiveram a criar. E olha que eu nem estive de fato a solicitar. Quando eu vejo aquilo tudo ali se concretizar, eu fico pensando no que o divino esteve de fato a me ofertar. Vida, vida abundante. Tanto tempo eu fiquei longe daquele lugar, a minha memória eu estive de fato a desgastar, pelas coisas que eu estive de fato a buscar, não tinha como de fato eu preservar, mas na prateleira o divino esteve a colocar. E de repente todas aquelas pessoas de um mundo particular foram chegando devagar, foram chegando devagar, foram chegando devagar, e todo um ambiente familiar esteve a se dar de uma maneira em que aquelas pessoas puderam mesmo a sua vida descansar e todo um sentido de comunidade alcançar. Que felicidade! Que felicidade! Por isso o divino me disse, a gente tem que apenas carregar a verdade. É apenas isso. Se tiver que fazer a viagem, vai apenas carregar a verdade. A tiro direito, a familiaridade. É verdade. É verdade. Eu não gosto mesmo. Não, eu não gosto mesmo de plano traçar. Mas, se de fato a necessidade se apresentar, não posso dizer que eu não vou de fato voltar. Mas como o tempo costuma passar, e é um tempo de cunho particular, sim, conforme eu estive a começar esse vídeo. A hora começa a contar do momento que eu levantar para o meu dia carregar. Então temos tempo. Temos tempo, de fato. Certamente o nosso dia já esteve a começar a partir do momento que a gente esteve a levantar. E como estamos com toda certeza a trabalhar, levantamos antes, para com a família estar, um bom café tomar e o itinerário a gente pegar. Então ainda temos tempo antes de fato do dia findar. Eu apenas posso desejar que seja um dia calmo, tranquilo. A questão é se o carteiro gritar. Se o carteiro gritar, trazendo uma carta que a gente não está a esperar, aí sim, não é questão de planejar, nem de desejar. É apenas de lhe falar. Será que me querem lá? A gente sempre pode, de fato, buscar o Deus da antecipação.
para a gente não perder a razão e ter que lidar com o problema. Bom dia, com o coração em ebulição.